Qual vídeo vamos ver agora? Esse experimento mental promete revelar crenças morais ocultas. Parece interessante. Será que um número consegue refletir seus instintos morais? Hoje eu vou apresentar um experimento mental original, criado por mim, que aposto que você nunca ouviu antes. Eu chamo isso de dilema do cruzamento do cacto. E a sua resposta para esse enigma diz muito sobre a qual tribo moral você pertence sem perceber. Vamos nessa. Tribo moral. Imagine duas aldeias. Acho que as pessoas tentam se categorizar, mas não exatamente em termos morais, né? Politicamente falando, pô, acho que a galera tenta muito mais se encaixar em um rótulo do que analisar cada assunto caso a caso. As pessoas ligam tanto para isso. E sim, eu sei que isso parece o maior discurso em cima do muro possível. Quando alguém fala isso, você já pensa: ah, conservador tentando pagar de neutro. Muita gente diz: ah, sou do meio termo, por que rotular tudo? E às vezes é só uma forma de não tomar partido. Eu entendo. Mas eu acho que tem valor nessa ideia. Sabe o teste da bússola política? Todo mundo já fez aquele teste. Mesmo que não tenha feito, em algum momento você pensa: onde eu me encaixo? Mas isso nem é o mais importante. O que importa de verdade é o que você pensa sobre cada tema individualmente. Como você reflete sobre a sociedade e as pessoas. E não só falar sou liberal ou sou social-democrata no teste da bússola política, mas eu não preciso chegar e dizer sim, sou social-democrata. Eu só falo o que penso sobre cada coisa. Normalmente eu acabo concordando com ideias próximas àquela categoria, claro. Mas isso não significa que eu vá concordar com todo mundo à minha direita ou esquerda no gráfico. Ser de esquerda não quer dizer que concordo com todo liberal. Mas parece que hoje em dia aprendemos que se muitos conservadores acreditam em algo, ou muitos progressistas acreditam em algo, então você tem que acreditar também. E por isso política e partido ficaram tão divisivos. Porque hoje importa mais pertencer ao rótulo e ao time do que pensar como indivíduo e olhar para as pessoas. Então não estou dizendo isso só para desabafar, mas eu realmente não acho que existam grupos morais. Acho mais fácil definir as pessoas por crenças morais específicas do que por política. Política é complexa e mistura várias coisas, enquanto moralidade pode ser tão simples quanto sou utilitarista. Você pode resumir sua moral nisso. Tipo, o que gera o maior bem para o maior número e machuca o mínimo possível, é nisso que eu acredito. Vamos lá. Imagine duas vilas separadas por 5 minutos a pé. Pequena vila tem 100 habitantes. Grandford tem 200 pessoas, o dobro de pequena vila. Uma bomba nuclear vai atingir uma delas e você precisa escolher qual. Mas calma, tem um detalhe mensal aí. Todo mês, todos de pequena vila precisam ir até Grandford. E todo mundo de Grandford precisa ir até pequena vila. Se não fizerem o ritual, nasce um monstro Lovecraftiano. Ele vai dizer para qual lado ir. Eu acho que eles deveriam alternar a cada ano. Isso seria justo. A galera de Smallville vai para Large todo ano ou o contrário? Como vocês organizariam isso? Eu diria que todo ano faz num lugar diferente. Ou sempre num lugar maior. Largeville nunca vai até Smallville. Não, Largeville tem que ir até Smallville às vezes. Tem que fortalecer a economia pequena. Algum nerd vai dizer, na verdade, isso impulsionaria a coeconomia deles e pode até fazer Smallville crescer e igualar Largeville um dia. Agora o twist. Quem atravessa é envenenado. O veneno não mata, mas causa dor intensa por 1 hora. Ok, então todo mundo de Smallville tem que fazer isso. Agora você colocou dor na equação. Aí complica porque mais gente vai se machucar indo pro outro lado. Então essas pessoas vão sempre se machucar. Pô, mano. Por diferenças genéticas, a dor é 3 vezes mais forte para o pessoal de pequena vila. Você não pode ficar jogando essas reviravoltas assim. As 100 pessoas sentem 3 vezes mais dor. Meu Deus. Então primeiro o pessoal de Smallville e depois o de Largeford. Certo, então eu diria que o pessoal de Largeville deveria ir 2 vezes para cada vez que o pessoal de Smallville vai. Eles têm mais gente, sentem menos dor e não precisam ir sempre. Essa é a questão central para você.
eticamente, em que porcentagem dos meses Smallville deveria ser escolhida? Tem 12 meses no ano, então acho que em 4 meses o pessoal de Smallville eles têm que carregar essa cruz, mano. Você vai atravessar esse maldito campo de cactos e vai doer, beleza? Nos outros meses, vai o pessoal de Largeville, porque são mais e sentem menos dor. Mas a gente vai sofrer, mas sofre bem menos, certo? É tipo dar corte de papel em 100 pessoas em vez de cortar a mão de alguém. Não, espera. É como dar corte de papel em 10 mil pessoas em vez de cortar a mão de uma. Fazer Smallville atravessar sempre em vez de Largeford, será que o pessoal de Smallville... Não, exemplo ruim. Esquece, 3 vezes mais dor contra uma não fecha essa ideia. Então, o pessoal de Smallville atravessa 10% dos meses? 25%? Tipo, perder um dedo em vez de 3. 40%? 50%? 100% dos meses? Pause o vídeo e pense nisso por 1 minuto. Vou explicar as respostas possíveis desse enigma. Seu primeiro instinto... Preciso saber o quanto isso dói nos adultos. Sério. Eu sou espetado por um cato, ok. Ele me envenena. Tô vomitando forte. É dor tipo, vou morrer? Ou é só uma dor horrível normal? Seu primeiro instinto pode ter sido sofrer é ruim. Então, minimizamos sofrimento total. Esse é o raciocínio utilitarista básico. Mas eu ficaria muito irritado com o pessoal da vila pequena. Irritado de verdade. Se todo ano eu tivesse que ser espetado por essas peras, digo cactos, e eu ia pensar, vocês nunca vão porque dói mais pra vocês. Vamos questionar se essa é a abordagem certa. Por enquanto, vamos só ver o que acontece quando tentamos minimizar o sofrimento total. Quando alguém de Largeford cruza o campo de cactos até Smallville e volta, contamos isso como uma unidade de dor. Então, cada travessia... Meu Deus, são 6 unidades. 6 unidades de dor só por um spin. Meu Deus. Ou eles podiam parar de ser idiotas e usar calça, né? Cada vez que o pessoal de Largeford atravessa, como são 200 pessoas, isso gera 200 unidades de dor. E quando é o pessoal da Vila Pequena? São só 100 deles, mas cada um sente 3 vezes mais dor. Ou seja, quando Pequena Vila atravessa, são 300 unidades de dor. 100 pessoas vezes 3. Então, como minimizamos o sofrimento total? Como são 300 unidades quando Pequena Vila atravessa e 200 quando Grandeford atravessa, o sofrimento é menor se Pequena Vila nunca atravessar. Mas eu não vou aceitar isso, não. Eu não vou fazer essa parada. Seria o certo. Mas mesmo se eu fosse de Pequena Vila, eu ia ficar mal com isso. Você precisa encontrar seu amigo, e ele muda de cidade todo ano. E ele sempre tem que se envenenado só porque dói mais pra você não ir? Essa é a primeira solução. Smallville deveria atravessar 0% das vezes. Seria o menor sofrimento total possível. Essa é a resposta utilitarista matemática. Ela reduz o sofrimento total, como manda a teoria moral. Pronto. Olha ele ali, cabeça careca. Não ele. Olha esse cara aí, bicho, eu não tinha que... Quem é esse? Eu não sei quem inventou o utilitarismo. Como solução utilitarista, ela maximiza Você tem diploma de filosofia e não sabe? Eu juro que não faço ideia. a soma da utilidade de todas as pessoas. Mas essa é realmente a resposta certa? Tem gente que discorda. Eu preciso saber. Isso vai me matar se eu não procurar. Chat, algum palpite? Bruno Mars. Dwayne Jones. É Jeremy Bentham. Com certeza eu já ouvi esse nome. E sim, não parece justo. Se Smallville nunca atravessa, o povo de Largeford carrega toda a dor. Não seria o caso de dividir o sofrimento entre os dois grupos? Isso nos leva à segunda solução. Uma solução que parece bem mais justa. Fazer os grupos compartilharem a dor não é meio a meio. Cada grupo anda 50% do tempo. Não, isso é idiota. Isso é bobo. Eu acho que o melhor... Chat? Então o meu método é burro? Acho que dá o mesmo tanto de dor nos dois lados. Tipo, se eu sinto uma unidade de dor, você sente 3. Então eu deveria sentir 3 vezes mais do que você. Mas você ainda tem que ir também. Não é dividir tudo exatamente igual. Isso também significa que cada pessoa anda 50% do tempo, o que poderia ser mais justo. Mas será que é mesmo justo se cada grupo anda metade do tempo? Os grupos não são iguais. Para alguns, a travessia dói muito mais do que para outros.
Talvez o justo seja cada grupo sofrer metade da dor e não andar metade do tempo. Vamos ver o que isso gera. Concordo. Esse é o melhor. Então, o pessoal de Smallville anda 40% do tempo. Isso, 40. Se 40 e 60 for assim, fechamos nisso. Com Largeville andando 60%, a dor deles seria 200 pessoas vezes 60% do tempo vezes uma unidade de dor. Dá 120 unidades. Enquanto isso, Smallville sofre 100 pessoas vezes 40% do tempo vezes 3 unidades de dor, também 120 unidades. Isso sim é justo, concordo. Eu não ligaria se fosse de Grandópolis, mas eu ia ficar irritado se fosse de Pequenípolis. Tipo, sério que eu ainda tenho que andar até lá 40% das vezes? Esse é o mesmo número de dor total sentido pelos moradores de Grandópolis. Eu ainda tenho que ir 5 meses no ano. Ou seja, se Pequenípolis andar 40% do tempo, os dois lados sentem a mesma dor. Assim, chegamos à terceira solução, que parece mais justa que a anterior. Não sei, mas tem outra coisa para considerar. Mesmo que a dor total seja igual, você não preferiria distribuir ela mais? Tipo, sofrimento, dor, tristeza, melhor distribuir do que concentrar. Prefiro ficar um pouco triste por 5 dias do que muito triste em um único dia. Qual seria um bom exemplo disso? Levar uma pancada de scooter na canela? O que seria 3 vezes pior que isso? Não sei. Levar uma batida de scooter na canela parece um taco de beisebol acertando sua canela. Tipo uma amputação por tiro. Não morrer, mas perder o dedinho do pé. Atropelado. Talvez levar um chute nas bolas. Ou algo 3 vezes pior, tipo quebrar o braço. Beleza, preciso quebrar meu braço então? Eu quebro meu braço. Isso é uma unidade de dor. Agora eu quebro sua mão e todos os seus dedos. Arranco suas unhas. Isso dói 3 vezes mais. Se você tiver que passar por isso uma vez, ainda é pior do que eu passar pela minha dor 3 vezes, porque a minha está dividida. Independente do sistema de dor, se eu socar uma parede e doer, esse é um nível. Para você seria 3 níveis. Ia doer muito mais. Nem ferrando. Então, nessa solução nova, ambos os grupos andam metade do tempo e dividem o peso igualmente. Mas será que isso é justo? Será que os dois sofrem igual mesmo? O que afinal define justiça? A justiça não deveria considerar a experiência individual e não só a experiência do grupo? Por que importa a qual grupo você pertence? Cada pessoa não deveria ter responsabilidade igual e não cada grupo? Veja o que acontece quando Pequenípolis anda 25% do tempo e Grandópolis 75%. O sofrimento total de cada morador de Grandópolis seria uma unidade de dor ao caminhar e 3 unidades durante 9 dos 12 meses por pessoa. Ele tá passando pela matemática dele. Ele tá literalmente fazendo igual ao Sal do Khan Academy. Uma unidade de dor em 9 dos 12 meses dá 9 unidades de dor por pessoa. Tá, já entendi. Não precisa explicar mais, vou pausar aqui. Agora fiquei confuso. Quero ler isso. Eles ainda têm uma unidade de dor e caminham 3 dos 12 meses. Isso faz sentido pra mim, porque é baseado em cada pessoa, não só na fração do tempo. Cada pessoa sente aquela quantidade específica de dor. Pessoa de ambos. Isso me parece mais justo. Se fosse 3 vezes mais doloroso, eu ia ficar tipo, mano, sério? As pessoas das duas aldeias passam pela mesma quantidade total de... Porque mesmo indo só 40% das vezes, dói 3 vezes mais. Então, ainda é pior pra eles. dor. Então encontramos a quarta solução. Se a ideia é dividir o fardo igualmente por pessoa e não só minimizar a dor total do grupo, então Pequenípolis andaria 25% do tempo, e não 40%. Algumas pessoas discordariam. A maioria iria escolher 40-60. Mas eu topo 25-75. Ou 50% ou 0%. Mas algumas pessoas iam rejeitar todas essas soluções, dizendo que elas não respeitam a escolha individual. As pessoas não deveriam poder escolher? Existem várias maneiras de permitir escolha, então não... Deixa esse pessoal chato ir pra reunião. Não complica demais uma questão filosófica. As pessoas não deveriam escolher? Sim, mas digo, é só cruzar o campo de cactos, cara. Literalmente só andar por um campo de cactos. Primeiro vamos ver o jeito mais simples, dar chance igual para todo mundo escolher. São 300 pessoas no total.
Depois de cada ritual, sorteamos uma pessoa das 300 para decidir qual vila vai caminhar no mês seguinte. Se fizermos isso, quem for sorteado provavelmente vai mandar a outra vila andar no mês seguinte para evitar dor para si e para a família, assumindo que esse é o objetivo. Não. Você acha que se tivessem 300 pessoas, chat e todo mês 100 pessoas sentissem 3 vezes mais dor, 200 sentissem uma vez a dor e cada mês alguém fosse escolhido para decidir quem sofre, você acha mesmo que sempre que caísse nas 200 pessoas, elas iam mandar a dor pros outros, nos filhos da mãe da outra vila? Tipo, que se dane, faz eles sofrerem. Acho que teria meses que a gente diria, mano, eles já se ferraram 5 vezes seguidas. Vamos aceitar a vez deles agora. Vamos aceitar isso pelo grupo, vai. Beleza, então qual o resultado disso? Bom, Eu acho que as 100 pessoas sempre escolheriam que as pessoas grandes sofressem. Mesmo que as pessoas grandes sentissem a dor 10 meses seguidos, acho que quem sofre mais sempre ia querer jogar a dor no grupo maior. E tipo, menos dor concentrada pra mim. como Grandópolis tem 200 pessoas e Pequenípolis só 100, isso significa que 66% das vezes alguém de Grandópolis decide. Isso quer dizer que Pequenípolis caminha 66% das vezes. Essa é mais uma solução para o dilema que ainda não tínhamos analisado. Mas talvez você pense, escolher alguém aleatoriamente não é democrático. A solução democrática é a votação. Então, o que acontece se deixarmos as pessoas votarem? Assumindo que as pessoas escolhem salvar a si mesmas e sua família, elas vão mandar a outra vila caminhar. Então, os moradores de Grandópolis votam para que Pequenípolis caminhe. E como Grandópolis tem mais gente, ele vence. A menos que a gente manipule os distritos e tire eles do mapa. Se a gente redesenhar os distritos e jogar todo mundo de Grandópolis em uma única área onde o voto deles não decide nada, aí pronto, o voto deles não vale mais nada. Não vamos mostrar isso. E então Pequenípolis ganha toda vez, mais uma solução. Smallville vence 100% das vezes. O dilema do cacto tem várias soluções, cada uma refletindo valores morais diferentes. Então, Carga igual por pessoa e por grupo, ou ação igual, ou maioria aleatória, ou voto. qual resposta você acha que é a mais correta? Comenta aí embaixo. Eu fico com carga igual para cada pessoa e pro grupo. E vocês, vão escolher o quê? Voto da maioria? Vocês são doidos. Tipo, você vai aguentar a bicadora aí, campeão. Temos os números. Acho que o certo é 25 e 75. 25 e 75. Uma divisão igual até faria sentido pra mim também. E escolher alguém aleatoriamente poderia funcionar na teoria. Se tivesse gente legal o suficiente pra falar, beleza, vamos fazer o certo. Mas cara, esse vídeo foi muito divertido, porra. E se todo mundo morasse em Grande Vileza? Grande Vil? Jesus. Mas toda reunião obrigasse uma parte da população a morar em Pequenípolis até a próxima. Isso até dá, mas mata a graça. Ficaria tipo, às vezes a reunião é aqui, às vezes lá. Perde a magia da treta moral. E aí, nessa hora, alguém ia falar, por que a gente não arranca logo os catos? Chat, vamos encerrar por aqui.